Bora lá, boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste aí de casa. Vamos prosseguir nesse preparatório para juiz de direito do Estado de Pernambuco, questões da FCC, e vamos trabalhar nesta segunda aula a parte final de competência que nós não vimos no primeiro encontro e prosseguir em litisconsórcio e intervenção de terceiros. Primeira coisa, abra sua Constituição Federal no artigo 109. Abra sua Constituição Federal no artigo 109. Lembrando do organograma que eu fiz na aula passada, ficou estabelecido que a justiça comum ela se subdivide em justiça comum estadual e justiça comum federal, ok? Então, ou é jurisdição especial, então pode ser uma justiça trabalhista, eleitoral, militar, ou é jurisdição comum. E a jurisdição comum, a justiça comum, se subdivide em justiça comum estadual e federal. O que nós vamos trabalhar agora é como é que se desenvolve essa competência da Justiça Federal. Primeira coisa, artigo 109 da Constituição. Saiba, tem que decorar esse artigo. Mas uma prova de juiz de direito tem que decorar o artigo 109 da Constituição Federal. Na minha brincadeira, está na classe Tatue no braço. O artigo 109 da Constituição Federal tem que ser tatuado no braço. Vamos lá. Competência da Justiça Federal. Compete à União, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que for parte a União e entes federais, aí compreendidos os entes federais. Lembre, autarquias federais, Banco Central, INSS, a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, são autarquias. As fundações públicas federais, ok? E não se esqueça, sociedade e as empresas públicas federais, lembrando empresas públicas federais, Caixa Econômica Federal, Correios e Telégrafos. O que você tem que lembrar, você já sabe disso, é que as empresas públicas, que as sociedades de economia mista estão fora. Então, Banco do Brasil, Petrobras, ações propostas contra sociedades de economia mista não serão processadas e julgadas perante a Justiça Federal. Então, não só a União, como também os demais entes federais. Aí compreendidas as autarquias, as fundações públicas federais, as empresas públicas. Lembre da aula de direito administrativo que as agências reguladoras são equiparadas a autarquias especiais federais. Então, se numa ação tiver ANAC, Anvisa, Anatel, ANEL, isso vai para a Justiça Federal. O que está fora da competência da Justiça Federal? Estão fora as sociedades de economia mista. Então, lembre, Banco do Brasil, Petrobras, estas sociedades estão fora, não vão para a competência da Justiça Federal, ok? Segundo detalhe aí nesse artigo 109, ele diz: compete à Justiça Federal, que é o juiz federal de primeiro grau, o artigo 109 é a competência do juiz de primeiro grau, compete ao juiz federal de primeiro grau processar e julgar as causas em que a União for parte na qualidade de autora, ré, aí veja que ele diz no artigo, opoente ou assistente. Então, neste artigo 109, ele só está prevendo duas modalidades de intervenção de terceiros, justamente as modalidades espontâneas. A pergunta é,
E se, por exemplo, uma agência reguladora é denunciada à lide, é chamada ao processo? Nesse caso, a intervenção federal seria provocada. Deslocaria a competência? Sim, e é isso que eu quero que você anote no seu artigo 109. Onde você lê opoente e assistente, na verdade, leia qualquer modalidade de intervenção de terceiros. Onde você lê assistente e opoente, intervenções de terceiros. Onde você lê assistente e opoente, na verdade, leia assistente, opoente, denunciação da lide, chamamento ao processo, nomeação, autoria. Então, qualquer modalidade de intervenção de terceiro desloca a competência para a Justiça Federal. A única coisa que você tem que tomar cuidado aí é algo muito específico que dificilmente cairia na prova de juiz de direito, mas é importante você saber, é que existe uma modalidade de intervenção de terceiro chamada na doutrina, por professor Cássio Scarpinella Bueno, professor Leonardo da Cunha, chamada intervenção anômala da União. No caso da intervenção anômala da União, prevista na lei, observar, artigo 5º, parágrafo único da lei 9469/97. Só confirme se é 9469/95 ou é 97. Fiquei na dúvida agora. 9469/97, que existe, ou é 9469/97, é isso mesmo? Então tá certo. Então, o artigo 5º, parágrafo único da 9469/97, ele prevê uma intervenção anômala. Aí veja a parte final do artigo, dizendo que a competência só será deslocada quando o ente federal adquirir a condição de parte. Para quem já estudou, sabe que ele só adquire a condição de parte quando ele recorrer, ok? Então, aqui teria um detalhe. A competência só seria deslocada para a Justiça Federal, nesse caso aqui, se o ente federal recorrer. Porque quando ele recorre, ele adquire a condição de parte. E adquirindo a condição de parte, ocorrerá o deslocamento da competência. Ok? Mas tirando essa intervenção anômala da União, as demais intervenções ocorrendo, a competência passa para a Justiça Federal. Ok? Aonde é que eu quero chegar? Para responder a questão da apostila, você tem que estar atento ao seguinte: a competência da União ela pode ser observada já com a propositura da demanda. Ok? Propôs a ação, você vai identificar quem é o autor e quem é o réu. Nesse momento, se no polo ativo ou no polo passivo constar algum ente federal, essa competência é da Justiça Federal. Ok? Se estiver correndo perante um juiz de direito, esse juiz de direito pode julgar uma demanda que tem como parte ente federal. Aí você tem que lembrar o quê? Não. Incompetência absoluta em razão da matéria, em razão da... Quais são as competências absolutas? Bora, acorda. Quais são as competências absolutas? MPF, matéria, pessoa e função. Então, no caso, o juiz de direito, ele é competente em razão da matéria, mas ele é absolutamente competente em razão da pessoa. Então, reconhecida a incompetência absoluta, a aula passada, você extingue o processo, você remete os autos para o juiz competente. Então, o juiz de direito remeteria o processo para o juiz federal, porque ele de plano já constataria a sua incompetência absoluta. Dúvida? Só que aí vem um detalhe. Muitas vezes a ação ela é proposta perante o juiz federal. E no juiz federal, num dos polos não estaria presente algum ente federal que justificasse com que esse processo corresse na Justiça Federal. Mesmo raciocínio. O juiz federal é absolutamente competente em razão da pessoa. O que é que ele faz? Remete os autos para o juiz de direito. A questão de prova é: pode ser que aconteça essa intervenção com ação em curso? Vamos para um exemplo. Suponha que o ATF litiga contra a CELP.
que é a empresa de luz aqui de Pernambuco. Existe algum ente federal aqui? Então essa ação corre na Justiça Estadual. Suponha que a discussão é sobre um reajuste tarifário. A CELP diz que só realizou esse reajuste porque houve expressa determinação da ANEEL. Quando eu demando a CELP, ela chama ao processo a agência reguladora. Ok? Nesse caso, a intervenção do ente federal está ocorrendo com a ação em curso. Ok? Não tem que deslocar para a Justiça Federal? Desloca? É essa a pergunta. Aí, vamos lá. Primeira coisa. Juiz de direito pode julgar demandas que tenha ente federal envolvido? O raciocínio, às vezes, imediatista do aluno é: se no local não houver vara federal, você pode procurar o juiz de direito. É esse o erro. Ok? Então, é isso que tem que ficar martelado no início. Juiz de direito pode julgar demandas que entes federais estão envolvidos? A resposta imediata é da regra para exceção. Então, a resposta é não. Um juiz federal, um juiz de direito não pode julgar demandas que tenham entes federais envolvidos. Mas, Mozart, não tem aquele lance da matéria previdenciária? Aí eu quero que você lembre que isso não é regra. Isso é exceção. E nós vamos decorar aqui as 3 principais exceções que provavelmente, caso venham a ser cobradas, provavelmente serão elas.